Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à aula da Sagrada Escritura. Estamos no livro de Juízes, que é no bloco dos livros históricos. E já estamos no capítulo 14, dentro de um novo ciclo, e começamos com o capítulo 13, que é o ciclo de Sansão. Vimos o nascimento de Sansão e agora vamos ver o casamento de Sansão, vingança de Sansão, a queixada de jumento, as portas de Gaza, e terminamos assim no capítulo 16. Terminamos esse ciclo de Sansão. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse capítulo ele tem uma única perícopa, ele fala do casamento de Sansão e tem 20 versículos. Vamos proclamar e no final a gente tece alguns comentários, como a gente faz sempre na leitura das Sagradas Escrituras. Sansão desceu a Tana e viu ali uma jovem filisteia. Voltando para casa, comunicou a seus pais: em Tana vi uma jovem filisteia, agora ide pedi-la como esposa para mim. Os pais lhe responderam: será que não há mulher entre as moças de tua parentela ou em todo o teu povo, para que te vais casar entre esses filisteus incircuncisos? Mas Sansão insistiu com o pai: pede-me esta mulher, pois só ela me agradou. Os pais não sabiam que isso vinha do Senhor, o qual buscava um pretexto contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão desceu com os pais a Tana. Ao chegar às linhas de Tana, de repente um leãozinho saiu-lhe ao encontro, rugindo. O Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, que, sem nada na mão, esquartejou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou aos pais o que fizera. Depois desceu a Tana, falou com a mulher e ela lhe agradou. Mais tarde, quando voltava para casar-se com ela, fez um desvio para ver a caçada do leão e encontrou ali carcaça do leão e encontrou ali um enxame de abelhas com mel. Recolheu o mel no côncavo das mãos e foi comendo pelo caminho. Alcançando os pais, deu-lhes mel e eles também comeram, mas não lhes contou que havia retirado o mel da carcaça do leão. O pai desceu também à casa da noiva e Sansão deu ali uma festa, como os jovens costumam fazer. Quando o viram, os filisteus destacaram-lhe 30 companheiros como escolta. Vou propor-vos um enigma, disse-lhe Sansão. Se durante os 7 dias da festa conseguirdes decifrá-lo corretamente para mim, dar-vos-ei 30 túnicas de linho e 30 mudas de roupas. Mas se não puderdes decifrá-lo, sereis vós
a dar-me 30 túnicas de linho e 30 mudas de roupa. Eles disseram: propõe teu enigma, queremos ouvir. Sansão lhes disse: do que comem saiu com comida, e do forte saiu doçura. Nos 3 primeiros dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: seduz teu marido para que nos explique o enigma. Do contrário, te queimaremos com a casa de teu pai, ou nos convidastes para nos roubar. A mulher de Sansão começou então a chorar sobre seu ombro e disse: tens apenas ódio e não amor por mim? Propuseste um enigma para minha gente, mas não me revelaste o sentido. Sansão lhe disse: nem mesmo a meus pais revelei o sentido, e deveria revelá-lo a ti? Ela chorou sobre seu ombro durante os 7 dias da festa. No 7º dia, de tanto ela o importunar, Sansão lhe revelou o sentido e ela o contou à sua gente. No 7º dia, antes do pôr do sol, os homens da cidade disseram a Sansão: o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse: se não tivesses lavrado com minha novilha, não teríeis encontrado a solução do enigma. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou ali 30 homens, despojou-os e deu as mudas de roupa aos que adivinharam o enigma. Depois, fervendo de ira, subiu para a casa do pai. A mulher de Sansão, porém, foi dada a um dos companheiros da escolta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vejam, o poder de Deus se apodera sobre Sansão. Sansão é o escolhido entre os juízes, mas é diferente dos outros juízes. A primeira leitura de ontem dos Hebreus colocava os juízes como esses homens que tiveram o poder do Espírito Santo e tiveram vitória. Gedeão, Jefté, vejam. Depois apresentou um rei Davi e o próprio Sansão, não é? Foi tido como um homem que, pela fidelidade e obediência a Deus, tiveram vitória e venceram. Passaram o fio da espada e morreram, não é? Na longevidade e morreram também na presença e na graça do Senhor. E o Senhor dota Sansão não apenas de força física, mas também de uma sabedoria, não é? Que propõe, como vimos aqui, enigmas. E enigmas aqui, não não mitológicos, não lendários, mas diante de sua prática. Veja, um leão saltou na sua frente rugindo, ou seja, bravio, e ele esquarteja o leão como se esquartejasse um cabrito com suas próprias mãos. Depois, volta a carcaça deste leão e, ao invés de encontrá-lo podre, fédico, encontra o leão que jorra mel. Ele pega o mel da carcaça que não está podre, veja, toma, pega com
côncavo da sua mão, não é? Na sua mão, e também dá ao pai para beber. No final, né, durante a festa, os 7 dias da festa, ele propõe esse enigma. Os seus companheiros, que na verdade são os companheiros da tribo de sua mulher, Filisteia, ameaça ela e sua família se não conseguirem desvendar, né, ou decifrar o enigma. E aí ele conta à sua mulher, ela conta para os amigos até então de Sansão, que ele propõe o enigma, né, de 30 túnicas e 30 vestes, e eles no final dizem, e o Espírito do Senhor diz a Sansão que foi por causa da esposa ameaçada. Sansão mata 30 homens e tira suas vestes para pagar a aposta, mas também ele mata, não é, os filisteus, entregando a sua esposa depois da festa. Talvez não teve nem núpcias, não é, a um dos soldados. Não serve mais para ele. Vamos avante. A vingança de Sansão, capítulo 15. Esse capítulo tem 2 perícopas, do versículo 1 a 8, a vingança de Sansão, a queixada do jumento, de 9 a 20. Também tem 20 versículos. Vamos avante. Algum tempo depois, por ocasião da colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher, levando um cabrito. Quero ficar no quarto com minha mulher, disse ele. Mas o pai dela não lhe permitiu entrar. Explicou: eu pensei que devias ter muito ódio por ela, e por isso a dei a teu companheiro. Terminou assim o capítulo 14. Veja. Sua irmã mais nova não é mais bonita do que ela? Aceita no lugar da outra. Sansão respondeu: desta vez sou inocente do prejuízo que eu vou causar aos filisteus. Ele foi embora e capturou 300 raposas, pegou tochas, amarrou-lhes as caudas, 2 a 2, e a cada dupla atou uma tocha no meio. Vejam que estratégia militar de Sansão, que sabedoria. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas nos trigais dos filisteus, incendiando tudo, tanto o trigo já empilhado como o que estava ainda de pé, tanto as vinhas como os olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Foi Sansão, disseram, o genro daquele homem de Tana, por ter ele dado sua mulher ao companheiro. Então os filisteus subiram e queimaram a mulher com seu pai. Sansão lhes disse: já que fizestes tal coisa, não descansarei enquanto não me vingar de vós. E atracou-se com eles numa luta corpo a corpo, provocando grande matança. Depois desceu para morar na gruta de Etã. Sansão sozinho contra o exército dos filisteus. A segunda perícopa, a queixada de jumento. Os filisteus subiram, acamparam em Judá e fizeram uma incursão na região de
Lequim, que significa queixada. Os homens de Judá perguntaram: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para prender Sansão, para fazer-lhe o mesmo que ele nos fez. Então 3.000 homens de Judá desceram até a gruta de Etom e disseram a Sansão: não sabes que estamos sob o domínio dos filisteus? Por que fizeste isso conosco? Sansão lhe respondeu: eu lhes fiz pagar o que fizeram comigo. Eles disseram: viemos para te prender e entregar aos filisteus. Sansão respondeu: só jurai-me que não me ireis matar vós mesmos. Eles disseram: não, viemos apenas para te prender e entregar. De maneira alguma te queremos matar. Amarraram-no com 2 cordas novas e o retiraram da gruta. Ao chegar a Leque, os filisteus vieram a seu encontro com gritos de guerra. Então o Espírito do Senhor apoderou-se dele, e as cordas sobre os braços tornaram-se como fios de linho a queimar no fogo, e as amarras das mãos se desfizeram. Havia ali uma queixada de burro recém-morto. Ele estendeu a mão, agarrou-a e com ela matou 1.000 homens. Vejam. Depois Sansão disse: com uma queixada de burro eu os amontoei. Com uma queixada de burro 1.000 homens matei. Dizendo isto, jogou fora a queixada e chamou aquele lugar Ramate-Leque, alto da queixada. Como estivesse com muita sede, Sansão suplicou ao Senhor: tu concedeste pelas mãos de teu servo esta grande vitória. Agora, porém, vou morrer de sede ou cair nas mãos desses incircuncisos? Deus abriu então um fosso em Leque, do qual saía água. Sansão bebeu, recobrou as forças e reanimou-se. Por isso deram o nome de fonte do suplicante, a fonte que até hoje se acha em Leque. Sansão foi juiz de Israel no tempo dos filisteus durante 20 anos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que maravilha! Vejam os prodígios que o Senhor faz naqueles que Ele os chama. E na vida daqueles que ouve o chamado do Senhor e prontamente atende, obedece. É justamente Deus chama os fracos para confundir os fortes. Meus queridos irmãos e irmãs, na história de Sansão é visível quando o homem deixa Deus ser Deus na sua vida. Não existe fraqueza que ele não torne em fortaleza. Vejam. Não existe pequeno que ele não torne grande. Não existe abatido que ele não torne vitorioso. Diante desse prodígio, né, de uma queixada de jumenta que derruba a montanha, os filisteus, e mata 1.000 homens, eu vos pergunto: quais são as tuas derrotas diante de Deus? Quais são os teus desesperos? As lutas que já desististes de lutar?
as histórias bíblicas, os contos, vejam, a literatura, que ela é literatura normativa, como palavra de Deus na nossa vida, serve também para isso. Não apenas para nos motivar abobalhadamente, mas para encontrarmos força e servir como testemunho. Por quê? Porque é o mesmo Deus. Apesar de 3.000 anos, apesar de 4.000 anos, apesar de 5.000 anos, mas é o mesmo Deus. É o mesmo alfa, é o mesmo ômega. É o mesmo princípio e será o mesmo fim de todas as coisas. Esse Deus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Não é um Deus que está longe, mas é um Deus que está perto. Se Sansão fez todos estes prodígios e não viu este que hoje liturgicamente foi apresentado no templo, não é? E é para nós grande luz, hoje também a festa da luz. E nós que vimos, somos, portanto, filhos da promessa. Ao obedecermos o Senhor e sermos fiel, faremos coisas maiores, disse o próprio Senhor. Quem crê em mim fará coisas maiores as que eu fiz. Vamos terminar esse ciclo com o capítulo 16. Esse capítulo 16 vamos ver as portas de Gaza, que é a primeira perícope, do versículo 1 ao versículo, vejam, 3. A segunda perícope, Sansão e Dalila, morte de Sansão, do versículo 4 ao versículo 31. Veja, é bastante grande esta perícopa, não é? Que a Dalila popularmente entrou como sendo a fraqueza de Sansão e, consequentemente, a sua morte. Vamos proclamar. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e entrou na casa dela. Quando os habitantes souberam que Sansão havia chegado, cercaram-no e ficaram de emboscada na porta da cidade a noite inteira. Ficaram tranquilos durante a noite inteira, pensando: ao clarear da manhã, vamos matá-lo. Mas Sansão dormiu só até a meia-noite. Então levantou-se, agarrou o duplo portão da cidade com os 2 postes e arrancou-os com ferrolhos e tudo, pôs tudo nas costas e levou ao alto do monte que está defronte de Hebrom. São os prodígios de Sansão e sua força, não é, avassaladora. Vamos para a segunda perícopa. Sansão e Dalila, a morte de Sansão. Sansão enamorou-se de uma mulher que habitava no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os chefes filisteus foram procurá-la e disseram-lhe: seduze Sansão e descobre de onde lhe vem essa força enorme e como poderíamos vencê-lo e subjugá-lo. Se fizeres isso, te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Vejam, 1.100 moedas de prata. Dalila perguntou então a Sansão: dize-me, eu te rogo, de onde vem a tua força enorme? Com que deveria amarrar-te para ficares subjugado?
Respondeu-lhe Sansão: se me amarrasse com 7 cordas de arco novas e ainda não curtidas, ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Os chefes filisteus levaram a Dalila 7 cordas de arco novas e ainda não curtidas, com as quais ela o amarrou, enquanto alguns homens se emboscaram no quarto. Dalila gritou: Sansão, os filisteus! Mas ele despedaçou as cordas como se despedaça um fio de estopa chamuscada pelo fogo, e o segredo de sua força ficou desconhecido. Dalila disse a Sansão: zombaste comigo, contando-me mentiras. Conta-me agora, por favor, com que te deveriam amarrar. Ele respondeu: se eu for amarrado com cordas grossas, novas e ainda não usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas grossas, novas, amarrou com elas e, na presença dos homens emboscados no quarto, gritou: Sansão, os filisteus! Mas ele despedaçou as cordas de 7 braços, como se fossem fios. Dalila disse a Sansão: até agora zombaste comigo e me contaste mentiras. Conta-me como deveriam amarrar-te. Sansão respondeu: se teceres as 7 tranças de minha cabeleira com a urdidura de um tear e as fixares com um pino, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Ela o fez dormir, teceu as 7 tranças de sua cabeleira com a urdidura, fixou-as com um pino e gritou: Sansão, os filisteus! Despertando do sono, ele arrancou o pino do tear e a urdidura. Então ela lhe disse: como podes dizer que me amas, se não confias em mim? 3 vezes já me enganaste, não me revelando de onde vem tua enorme força. Como ela o importunasse e insistisse todos os dias com suas lamúrias, ele caiu no desespero mortal e acabou revelando-lhe todo o segredo. A navalha, disse, jamais passou sobre a minha cabeça, porque sou consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se rapar em minha cabeça, minha força me abandonará e eu ficarei fraco, igual a qualquer outro homem. Percebendo que ele lhe havia contado todo o seu segredo, Dalila mandou chamar os chefes dos filisteus. Vinde todos aqui, porque desta vez Sansão me contou todo o seu segredo. Eles acorreram trazendo o dinheiro que haviam prometido. Dalila fez Sansão adormecer no colo e chamou um homem que cortou as 7 tranças de Sansão. Este foi enfraquecendo e de repente sua força o abandonou. Então Dalila gritou: Sansão, os filisteus! Despertando do sono, ele pensou: sairei desta como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus agarraram-no e em seguida furaram-lhe os olhos. Depois levaram-no a Gaza, preso com suas correntes de bronze, e o puseram na prisão a girar a mó do moinho. Entretanto,
começaram a crescer os cabelos que tinham sido cortados. O chefe dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar diziam: nosso Deus entregou às nossas mãos nosso inimigo Sansão. O povo também, vendo isso, louvava o seu Deus e fazia coro. Nosso Deus entregou às nossas mãos nosso inimigo que devastava a nossa terra e a muitos dos nossos matou. Quando já estavam bem alegres, disseram: chamai Sansão para nos divertir. Tiraram-no do cárcere e ele dançava diante deles. Como o tivesse colocado entre as colunas, Sansão disse ao rapaz que o levava pela mão: deixa que eu toque as colunas que sustentam o edifício e me encoste nelas para descansar um pouco. A casa estava repleta de homens e mulheres. Achavam-se ali todos os chefes dos filisteus e cerca de 3.000 homens e mulheres que do teto estavam vendo Sansão que os divertia. Então ele invocou o Senhor, dizendo: Senhor Deus, lembra-te de mim. Dar-me, ó Deus, só mais uma vez a força que eu tinha para me vingar dos filisteus, fazendo-os pagar de uma só vez a perda de meus 2 olhos. E, apalpando as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, apoiou-se contra uma com a mão direita e contra a outra com a mão esquerda, e disse: morra eu com os filisteus. Então, sacudindo com grande força as colunas, fez o edifício desabar sobre todos os chefes e o resto da multidão que ali estava. E foram muito mais numerosos os que Sansão matou ao morrer do que os que matara quando vivo. Os parentes e toda a casa de seu pai vieram e levaram o cadáver, sepultando entre Saraá e Estaol, no túmulo de seu pai Manoé. Sansão fora juiz de Israel durante 20 anos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que maravilha, não é? A história de Sansão, do capítulo 13 ao capítulo 16. A história de Sansão. Deus, veja, Deus é fiel com aqueles que ele chama, não é? Mas ele pretende que nós também o sejamos fiéis com ele, não é? E com aquilo que nós nos consagramos. Veja como Deus leva a sério. O que é um cabelo, não é? O cabelo é a parte morta, a única parte morta do nosso corpo. Mas como Deus leva a sério as promessas e a consagração. Veja a consagração. Não é algo descartável, não é algo simples e irrelevante. Quando os cabelos de Sansão, as 7 tranças, iam crescendo, foi recobrando a força e diante da oração de humildade e humilhação que Sansão fez, Deus lhe concedeu mais uma vez, mesmo sabendo que ele ia morrer, mas lhe concedeu a graça da vingança. Por quê? Porque os filisteus eram adoradores de deuses falsos. E com aquela ação, Sansão estava honrando Deus e o seu povo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agora eu quero vos abençoar, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.